Pessoal, lembrando, todos que estão nessa live, aqueles que assistem pelo YouTube, aqui são lives, mas são treinamentos para a minha equipe. Para quem não sabe, deixa eu virar a câmera aqui e mostrar, minha equipe está toda aqui, ó. Giovana, Gabriela, Victória, Anaísa, Elivaldo, Duda, Victória e Alexia. Ou seja, essa live nós estamos publicizando um treinamento para a minha equipe. E nós vamos começar uma nova série. Essa série são coisas que você deve fazer para ter sucesso. Logicamente, depois da palavra sucesso aqui a gente pode adicionar advocacia, mas vocês vão ver que são coisas gerais que serviriam para qualquer profissão, qualquer pessoa. Essas lives, vou dividir em 7 lives, eu vou falar para vocês que serão as primeiras lições que eu quero ensinar para o senhor Augusto Pacheco. Eu fiz uma carta para o meu filho e nessa carta é o que eu quero que, se eu não estiver vivo, ele se concentre em aprender. E eu vou passar para vocês o que eu quero que ele saiba. Vou adiantar para vocês todos os temas já, e esses temas vão ser temas que eu vou trazer aqui nas lives, nessas próximas 7 semanas, e no final delas eu compartilho com vocês o que eu escrevi para o meu filho. Dos 7 itens tem anestesia política, saia da caverna, plante com urgência e colhe com paciência, valorize o seu tempo, tenha autoestima, tenha uma família e tenha uma religião. Esses são os 7 próximos temas que nós vamos trabalhar e, repito para vocês, estou ensinando isso para a Alexia, mas saiba que nos próximos 7 anos eu vou ensinar pelo menos um desse para cada um para o meu filho. Eu tenho um desafio muito grande para os próximos 7 anos, que é cuidar de uma criança, mas depois de 7 anos eu preciso formar um homem. E eu tenho me dedicado muito a pensar em relação a isso, e então eu comecei a escrever sobre isso para que o Emanuel de hoje não se esqueça daquilo que ele planejou para o filho dele antes de ver o rosto dele pela primeira vez. Anestesia política. Gente, quem aqui já me viu falando que eu voto no candidato do cliente que está sentado na minha frente? Isso pode parecer alguma coisa próxima de estar em cima do muro, ou pode parecer alguma coisa próxima em não ter personalidade, mas eu preciso ler a frase que está escrita aqui para o senhor Augusto ler, se eu não conseguir que ele assista essas lives. Não se envolva, não comente notícias políticas, entenda que o Brasil é o território que você vive. Os problemas desse país são muito antigos, são seculares. Não será você, os seus amigos ou a sua família que vai resolver esses problemas. Muito menos criticando. Não perca o seu tempo com política. Esse é um ensinamento muito importante que eu preciso dar para o meu filho. Imaginem só se eu fosse um advogado que estaria agora aqui publicando sobre o que eu penso em relação ao Alexandre de Moraes, ou em relação ao Elon Musk, ou em relação ao Trump. Sério, eu vou perder toda a estrutura do que eu faço na internet, que é demonstrar aqui para as pessoas o meu trabalho, como que eu faço, como que eu sou engajado com isso aqui. Toda pessoa que tem paixão política, você vai entender que em algum momento ela tem uma área da vida dela que é infantilizada. É infantilizada. Eu estou dizendo que a gente não tem que ter opinião política? Eu estou dizendo que você não tem que pensar em política? Eu estou dizendo que você não tem que discutir política, por exemplo, com um amigo seu próximo? Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que você precisa entender que o mais importante é o que está dentro da sua casa, é a sua família e o seu trabalho. Giovana, se o Lula ganhar a próxima eleição, ou se o Bolsonaro fosse um possível candidato e ganhasse a eleição, isso vai mudar que no dia seguinte você vai vir ter que trabalhar e vai ter que continuar a sua vida? Ah, Emanuel, mas isso muda o preço da picanha, isso muda o preço da gasolina, isso muda a estrutura do país que eu vivo. É claro que muda tudo. Mas você não é a pessoa que é o paladino da moral e dos bons costumes. E talvez você só vai entender isso depois dos 30 anos. Essa live vai ficar gravada no YouTube, tá? Tem um cara perguntando aqui, DV Corretor.
só vai entender com 30 anos. Eu tenho certeza que o meu filho vai passar depois dos 15, 16 anos, ser metido a politizado, entender que talvez ele tenha como que fala? Como que é o nome disso? Regalias, não? Qual que é o nome? Privilégios que outras pessoas não tiveram. E eu vou estranhar se meu filho com 15, 16 anos não tiver uma tendência a ir para uma ideologia de esquerda, porque isso é normal. Com 15 anos você quer mudar o mundo. Com 30, no máximo você quer arrumar sua cama e levantar e trabalhar e conseguir fazer um churrasco de Dia dos Pais com seu pai. É o máximo que você quer. Então, a anestesia política. Eu voto no candidato do meu cliente. Eu não estou nem aí se é o Lula, se é o Bolsonaro. Ah, Emanuel, mas isso um dia você pode estar perdendo uma oportunidade que perca, porque eu já ganhei tantas outras com essa situação. Eu estava na barbearia sábado, sexta-feira, 9 horas, é o meu horário fixo. E aí lá eu estava explicando por que o Tarcísio precisa do apoio do Bolsonaro para que ele possa se candidatar no ano de 2026. E aí a explicação é óbvia, o Tarcísio ele é um desconhecido no Nordeste, e o Nordeste acaba carregando os votos da esquerda para as eleições. E sem o Bolsonaro no Nordeste, o Tarcísio é um desconhecido lá, ele pode acabar não conseguindo ganhar. Essa explicação tem algum viés político? Não, eu estou dizendo uma explicação técnica. Um candidato que precisa de apoio. E aí um cara lá inflamou, ele começou a falar que, nossa, mas é horrível um negro votar. Não, eu falei, amigo, eu voto em quem você quiser, não precisa discutir não, você está certíssimo. Se é no Lula, você pode ficar tranquilo que eu vou votar no Lula. Se é no Bolsonaro, você pode ficar tranquilo. Por quê? Eu quero ser seu amigo, eu não quero discutir política. Meu cunhado é um cara que eu elegi para ser meu mentor de vida, é um cara que eu respeito o casamento, como pai, como tudo. E ele é um dos caras mais esquerdistas de todos. Eu, muitas vezes, discordo dele, mas eu falo, cara, eu vou discordar e a gente vai continuar sendo amigo. Por quê? Porque eu prefiro muito mais ser seu cunhado, muito mais ter a sua amizade, ter você como uma pessoa próxima, do que ficar de cara virada para você como política. Imagina o quanto eu perderia com isso. Então, esse ensinamento, para mim, e olha só que a gente começa aqui com a regra número 1. Ano que vem a gente começa ano de eleição de novo. Quem está comigo aqui nos atendimentos sabe que todo cliente empresário senta aqui na minha frente e vai falar de um candidato político. E se engana quem acha que é só sobre o Bolsonaro, tá? Tem muitos aqueles que gostam, por exemplo, do outro candidato, que talvez possa ser o Lula. E aqui não me importa quem vai ser o candidato. Eu sei que eu vou ter que trabalhar em 2025, eu sei que eu vou ter que trabalhar em 2026, 2027 talvez eu já tenha que pagar creche, então eu tenho que estar muito preparado para isso. E posso te falar? O Lula, o Bolsonaro, o Tarcísio, o Nicolas, o qualquer um outro, não vai estar interessado em me ajudar a pagar a creche do meu filho. O que paga a creche do meu filho é o meu trabalho. Eu quero muito que um dia o Augusto possa entender isso e eu começo essa nova sequência de lives, serão 7 semanas, com essa informação. Eu preciso que vocês entendam que, como advogados, é lógico, eu vou ser advogado do PT um dia. Cara, beleza, vai lá, ótimo, mas isso é exceção. Porque geralmente quem está se envolvendo com política vai ter problemas ou vão ter problemas muito diferentes da média. Imagina, eu já tenho uma dificuldade muito grande. Olha, a gente tem aqui 16 advogados, eu trago 95% dos nossos clientes. Concordam com isso? Imagina se eu, Emanuel, politizo isso aqui e falo, não, eu só atendo agora quem vota no PT. Ou eu começo a postar aqui no Instagram os meus pensamentos sobre os absurdos que estão acontecendo no Supremo. E quando eu disse absurdos que estão acontecendo no Supremo, eu não disse minha posição política. Eu disse que existem absurdos técnicos que a gente pode contestar. E aí imagina, e aí eu perco seguidores ou eu perco pessoas que são interessadas em aprender comigo por causa de uma opinião política. Ah, Emanuel, mas um dia você vai querer ser político. Cara, eu estou dizendo sobre não se envolver com críticas em relação à política, principalmente publicamente. Esse é um fato necessário. Procura na mente de vocês aí um advogado que vocês conhecem, que se envolveu com os assuntos políticos. É só você olhar para a vida dele 3 anos antes, que a vida dele 3 anos antes estava muito melhor do que está hoje. Por quê? Porque ele começa a virar um viciado nisso. E eu tô falando de qualquer lado. Quem conhece um tio bolsonarista aqui que se perdeu nos assuntos bolsonaristas? Quem conhece um tio lulista ou petista ou de esquerda que se perdeu nos assuntos de esquerda? Normal.
Então, a anestesia política é o primeiro item que eu quero ensinar para o Augusto Pacheco, que é, a gente não precisa disso. Os problemas desse país aqui, eles já estão colocados na mesa a todo tempo. Nós já temos os problemas colocados. A gente já sabe que aqui a carga tributária é alta, a gente já sabe que aqui há uma desigualdade social, a gente já sabe que aqui o pobre ele é tratado de um jeito e o rico de outro. A gente já sabe, isso tudo já está posto. Isso está posto antes mesmo de eu nascer. Vocês concordam com isso? Ah, a gente tem um problema fiscal no Brasil. Gente, a gente já tem um problema fiscal muito antes do Lula, muito antes do Bolsonaro. A gente já tem. Não somos nós que vamos mudar isso, a não ser com consciência e votar correto. Eu estou dizendo que a gente não tem que estudar política? Eu estou dizendo que a gente não tem que ter consciência política para ir votar? Eu estou dizendo que a gente não tem que ter uma opinião formada dentro de nós? Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que a gente não tem que se perder com isso publicamente em relação à nossa profissão. A anestesia, eu, Emanuel, sou um pouco mais radical até. Eu parei de assistir notícias sobre política, tá? O Trump hoje me parece que entra em vigor as tarifas e tal. Mudou alguma coisa na sua rotina de trabalho? Os empresários estão mandando aí as mesmas demandas de sempre? Está acontecendo alguma coisa? Está todo mundo se reinventando. Enquanto está acontecendo, enquanto tem gente aí perdendo tempo lá no G1, no Google, sei lá onde que os caras estão procurando informação, o mundo continua acontecendo do mesmo jeito. Então saibam, quanto mais você se envolve com isso, principalmente na idade de vocês, tá? Vocês estão na idade de trabalhar, de produzir, e eu imagino que todo mundo que está aqui se envolvam com o trabalho, se envolvam com gente do bem, se envolvam com outros assuntos. Esqueçam os assuntos políticos. E, mais uma vez, o que eu escrevi aqui para o meu filho é o que vai ser ensinado dentro da minha casa. Primeira frase que ele vai saber: minha pátria é a minha família. Essa frase é de um blogueiro, um influenciador aí grande, e eu adotei ela para mim. A minha pátria é a minha família. Eu tenho que estar importando com dentro da minha casa. Alguém discorda disso? Se discordarem também não tem problema, tá? Você pode entender que você vai mudar o mundo e talvez se você tem esse entendimento, eu acho que estar no direito, dentro de um escritório de advocacia, seja a sua posição errada. Você tinha que estar indo para a Câmara dos Vereadores, principalmente vocês que têm pouca idade, se candidatando, entrando para a política. Por quê? Porque se vocês aqui estão nessa idade, estão com essa vontade, eu vou votar em vocês, tá? Todo mundo aqui eu confio. Eu tô dando meu voto. Mas aqui dentro, eu não posso politizar essa situação. Vocês entenderam esse ponto? Isso ficou claro? Eu vou repetir a frase que está aqui, até para que as pessoas aqui tenham consciência disso. O advogado de sucesso, ele tem que se anestesiar politicamente. Esse assunto de política, ele não pode estar no repertório do advogado. Ah, Emanuel, mas é o advogado do PT, é o advogado do Lula. É claro, se eu fosse advogado do Lula, eu estaria aqui de camisa vermelha defendendo o Lula. Se eu fosse advogado do Bolsonaro, eu estaria aqui, sei lá, de boné escrito Bolsonaro defendendo o Bolsonaro. Eu estou falando de política, eu não estou falando da pessoa, porque a pessoa, ela lógico que merece defesa, é lógico que ela merece um advogado e é lógico que eu também gostaria de advogar para alguma dessas duas pessoas. Mas isso não tem nada a ver com ideologia política. Imagina um advogado que fala assim, eu não advogaria para o Bolsonaro porque eu sou petista. Que é isso, eu advogaria muito fácil. Imagina a repercussão disso, o quanto seria legal trabalhar um caso desse, o quanto, tá? Todas as pessoas merecem as suas defesas. Não se envolva, não comente notícias, entenda o Brasil como o território que você vive. Os problemas do país são mais antigos do que você e são seculares. Não será você, os seus amigos ou a sua família, criticando quem quer que seja que vai resolver qualquer coisa. Não perca o seu tempo com política. Ok? A live de hoje ela foi mais curta, eu queria deixar essa entrada com vocês porque eu já treinei vocês sobre vendas, eu já treinei vocês sobre negociação, já treinei vocês sobre várias coisas. E hoje estou abrindo aqui para vocês uma carta para o meu filho. Nós vamos falar sobre saia da caverna na próxima live, plante com urgência e colha com paciência na live 3, valorize o seu tempo na live 4, tenha autoestima na live 5, tenha uma família na live 6, e tenha uma religião na live 7. São assuntos talvez muito diversos daquilo que se ensina dentro de um escritório de advocacia, mas aqui eu estou treinando gente forte, gente capaz de ter sucesso e eu acredito que esse é o caminho do sucesso. Pessoal, mais uma vez, obrigado por quem me escutou. Saibam que as lives anteriores e as próximas estarão no YouTube e eu agradeço vocês, cada um que escutou, cada um que comentou. Deixa aqui a sua opinião, manda uma mensagem para mim, conta para mim se você concorda com isso ou não.
deixa lá no meu direct que eu vou dialogar com vocês. Um abraço.